também permitindo o retorno dos permissionários para o interior do novo mercado municipal, Guarizo. Muito obrigado, Kevin Camada, e está nos atendendo aqui no estúdio CBN para falar sobre as obras ou o fim das obras no mercado municipal de Campinas, o secretário municipal de infraestrutura, Carlos José Barreiro. Secretário Barreiro, muito boa tarde, obrigado por nos atender mais uma vez aqui no estúdio CBN. Muito boa tarde a você, Guarizo, a todos os que nos ouvem e até que nos assistem, e é um prazer estar aqui para poder falar um pouquinho dessa importantíssima obra da nossa cidade. Prazer todo nosso, secretário. Bom, vou começar pegando algumas das situações aqui que a gente ouviu. Por exemplo, né, a fala do prefeito Dário, segunda-feira, pra gente foi entrega no fim de julho, e o permissionário aí que deu entrevista para o Kevin Camada fala no prazo de 15 de agosto. Esse prazo está definido porque a gente sabe que obras em prédios históricos como esse, às vezes aparece algum tipo de problema. Então, como que fica essa situação do prazo, secretário? Bom, essa obra, como todos sabem, ela foi executada nesse prazo aí de cerca de 2 anos, num prédio com mais de 100 anos de idade, que é um prédio tombado, e que nós optamos por fazer uma gigantesca reforma nesse local. Como já foi mencionado aí até pela própria nota lida aí da CETEC, nós fizemos a substituição de todas as instalações elétricas, instalações de esgoto, instalações de água, nós fizemos toda a reparação da estrutura dos rebocos que existiam tanto nas paredes internas como nas paredes externas. Trocamos toda a iluminação, agora ele vai contar até com uma iluminação decorativa para realçar a beleza desse espaço. Fizemos toda a pintura interna, externa e a cereja do bolo foi a instalação do mezanino. Nós criamos naquele espaço, daqueles boxes internos, uma estrutura de um mezanino similar a outros espaços como esse que existem em outras cidades. E esse espaço desse mezanino vai conter, na parte superior dele, ele vai abrigar alguns permissionários que vão estar ali com restaurantes, com bares e tudo mais, para que permita até que o próprio mercado possa, a partir dessa reabertura, funcionar até mais tarde, né? Porque ele vai poder atender ali uma refeição, um happy hour, coisa que o vale. Então, todo esse conjunto de obras, nós, como já foi mencionado aí pela própria CETEC, nós estamos finalizando, ela será sim entregue ainda nesse mês de julho, está tudo pronto, nós estamos nos detalhes finais de limpeza, de algum reparo pequeno que sempre aparece numa obra tão complexa como essa, né, de grande porte como essa, mas o que foi dito aí pelo prefeito Dário Saad, como você mencionou, Guarizo, está mantido, e nós vamos sim cumprir essa entrega agora no mês de julho. O que o permissionário deve ter se referido, provavelmente, é que a CETEC está monitorando as reformas dos boxes, né? Porque cada um desses boxes, tanto os externos como os internos, cada permissionário está aproveitando, então, que ele está num ambiente novo, muito mais bonito, extremamente atualizado, e ele está fazendo reforma, né? Ele está trocando lá os seus móveis, está fazendo alguma adaptação na estrutura interna do box para melhor atender os seus clientes, e esses prazos dos permissionários são monitorados pela CETEC para que possa, também num curtíssimo espaço de tempo, haver a reabertura do mercado com todo mundo lá dentro de novo, trabalhando e funcionando agora num ambiente completamente renovado, né? Nós até acreditamos, temos a certeza que essa configuração que o mercado vai passar a ter vai atrair uma quantidade de clientes que antes não frequentava essa região e que vai poder, então, dispor de um local muito mais agradável, muito mais bonito e todo ele apropriado para a estrutura de venda de legumes, frutas, verduras, carnes, peixes, etc., e tudo mais o que o mercado faz da sua comercialização no seu dia a dia. Pois é, secretário, é um prédio que começou a ser erguido em 1907,
foi inaugurado em 1908, né, para o público, ou seja, muita coisa da parte elétrica, né, de fiação e até de estrutura teve que ser refeita, né, mantendo as características originais, mas sendo modernizado, né? Então, em cima dessa questão, e até o mezanino foi construído como o senhor disse e tal, então agora na fase final já vai estar tudo funcionando, ou até para o nosso ouvinte entender como o senhor acabou de explicar, vai ter um prazo para entrega do prédio e um outro prazo para a volta dos permissionários aos locais? Olha, Guarizo, isso vai ser feito mais ou menos simultaneamente, sabe? Porque, como eu disse há pouco, como os permissionários já vêm fazendo as suas reformas internas dos seus espaços, muitos deles estão com essas reformas externas extremamente avançadas, sabe? Estão assim na fase final. Alguns estão um pouquinho mais atrasados e outros, as reformas que eles estão processando são mais simples. Então, por exemplo, é apenas colocação de alguns novos armários e tudo mais, não tem muita parte de obra civil, que facilita bastante. Como nós estamos entregando toda a estrutura dos boxes, com tudo funcionando adequadamente para o permissionário, nós estamos colocando ali o ponto de água, o ponto de esgoto, o ponto de energia elétrica, o ponto de lógica, né, para ele poder ter acesso à internet, o que seja, a prefeitura está fazendo essa obra, já dando esse espaço perfeitamente acabado para eles. No fundo, é cada permissionário fazer essa pequena adaptação, né, segundo o seu gosto, para colocar o seu espaço também moderno, também bonito, e não aquela estrutura que a gente tinha, né, no passado. Quem frequentava o mercado sabe do que eu estou falando bem, que era uma estrutura assim que era arcaica, né, tinha uma série de problemas tal. Então, agora eles já vão estar praticamente entrando junto com a entrega que faremos. Talvez alguns deles demorem mais alguns dias, porque tem algum detalhe final que ele está concluindo, mas ao longo desse mês de agosto, acho que é isso que o permissionário há pouco falou. 15 de agosto. Eles já vão estar, exato, essa data certamente não é uma data fatal, mas é uma data que ele deve estar estimando que ele já tem condições de entrar no seu estabelecimento. Então, ao longo do mês de agosto, isso tudo deverá ocorrer e o mercado vai passar a funcionar, então, normalmente da forma que era antes, só que num ambiente extremamente moderno e renovado. Bom, secretário, já que o senhor falou aí de refazer o esgoto, né? No atual atendimento, a gente ouviu também um permissionário dizendo que os clientes reclamam, que para ele é difícil ali. É algum problema na obra? É algo que já estava previsto? É algo que vai ser solucionado antes da entrega do prédio? O que o senhor pode dizer? Olha, é o seguinte, como eu falei há pouco, nós fizemos a reforma de toda a estrutura e isso incluiu as instalações de água e esgoto, né? Que são as instalações sanitárias, instalações hidráulicas, como a gente diz. Muito bem, essa estrutura provisória que foi montada das tendas pela ENDEC foi feita de comum acordo com os permissionários para permitir que eles, durante esse período de obras, eles não ficassem simplesmente com a sua impossibilidade de fazer o seu comércio. Então, eles tiveram essa condição, foi permitido a eles, embora de uma maneira não ideal, claro, todo mundo sabe, é uma situação provisória, mas permitindo que eles pudessem executar as suas funções. O que eu entendo que esse permissionário deve estar se referindo, que ali no local que ele está, que é uma questão que podemos até averiguar, embora essa é uma questão que a CETEC cuida. Do lado de fora, deve ter tido, eu sei, então, deve ter tido algum problema ali na instalação, eu estou imaginando, sabe? Ele está reclamando ali até de odor, etc. Pode ser que tenha acontecido algum problema ali localizado que precisa ser reparado. Certamente, essa questão aí nós já vamos levar ao conhecimento da CETEC para que possa tomar a providência nessa, como eu disse, instalação que é bem provisória. Mas olha, o Guarizo, não sei se você já esteve lá, eu estive várias vezes lá, né, nessas instalações mesmo provisórias, porque eu vou lá na obra toda hora, estou lá diariamente na obra, mas mesmo nessa instalação dessas tendas todas, o ambiente está perto do que poderia, né, num ambiente precário, está muito bom. Tem
essa situação que foi mencionada aí, dessa climatização e tudo mais, e está um ambiente agradável dentro das condições de uma situação provisória, sempre tem que ser ressaltado isso, mas permitiu que eles mantivessem o seu comércio, mantivessem o seu negócio e pudessem superar essa fase e que certamente agora, com a entrada das novas instalações, eles vão ter na minha visão pessoal, uma recuperação enorme de tudo que eventualmente eles não ganharam nesse período de reforma, porque a atração para novos clientes ali certamente ocorrerá e vai permitir com que eles, então, superem bastante os ganhos que eles tinham regularmente na estrutura do mercado anteriormente. Bom, e para isso o senhor sabe de um diferencial que o Mercadão sempre teve em Campinas, ainda mais com o crescimento da região central, que é a questão do estacionamento, né? Mas para o estacionamento voltar, claro, os permissionários precisam sair de lá e irem para dentro dos boxes, né? Então eu queria saber sobre prazo para isso também, para desmontar a estrutura provisória, né? Para ter um pleno funcionamento do Mercadão e as pessoas, né? Os clientes poderem também aproveitar o estacionamento que é tão raro no centro de Campinas, dependendo do preço, né? Eu queria até dar um destaque, além da questão do estacionamento, que para ir ao mercado municipal não é absolutamente necessário que você vá com o seu carro próprio. Hoje, aquela região é dotada de transporte público de primeiro nível, porque nós temos ali a 50 metros do mercado o corredor Campo Grande do BRT chegando. E as pessoas podem usar essa prerrogativa para chegar no mercado. Em frente ao mercado, a INDEC fez uma reforma ampla naquela estrutura daquele terminal do sistema dela que opera ali em frente. Então, também dá para ir nessa região sem precisar ir de carro. Mas, com relação ao estacionamento, o que vai acontecer? Nessa fase que eu estou dizendo, dessa alteração, a finalização da obra, a transferência deles da tenda, dessa situação provisória para dentro do mercado. Na sequência, aquelas tendas todas serão desmontadas e o estacionamento que era ali antes, né, destinado aos veículos que iam ao mercado, vai voltar a funcionar na condição original. Claro que aquele espaço também estará novo, nós vamos fazer um recap ali naquele asfalto, assim que essas tendas saírem, é uma obra extremamente rápida, que vai ser feita pela nossa Secretaria de Serviços Públicos. Então, tudo isso vai voltar a funcionar de forma adequada, viu, Variz? Eu acho que é uma questão de ter um pouquinho de paciência. Estamos no finzinho de todo esse problema. Tá certo, então, toda a atualização aqui. Para me despedir do senhor, quero lembrar, né, aquela manchete. O senhor também, como secretário de Infraestrutura, garante, então, a entrega do prédio, o fim das reformas até o fim deste mês, né? Hoje, dia 18. Exatamente. Isso vai ocorrer conforme o nosso prefeito já antecipou, como você disse aí, na entrevista que fez com ele recentemente. Então, estaremos em breve lá desfrutando desse novo espaço. Muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos, Carlos José Barreiro, secretário municipal de Infraestrutura aqui de Campinas, falando sobre as obras do mercado municipal. Bom fim de semana, secretário. Um abraço. Agora 3 horas 2 minutos, a gente faz um rápido intervalo, vai para o Repórter CBN e já volta.